Meus queridos irmãos, é com muita satisfação que nós retornamos a este ambiente de estudo, de espiritualidade, de prece, de amizade e pedimos a Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, aos bons espíritos que nos orientam os passos nesta seara, que possam nos abençoar em mais esta noite, em mais esta oportunidade. Nós temos aqui as bem-aventuranças como o móvel do nosso encontro nesta noite de segunda-feira. E desejando a vocês, aos nossos companheiros internautas, que do Brasil e de todas as partes do mundo se interessam pelo assunto, que o Senhor possa abençoar o coração de cada um, mantendo-nos unidos nessa rede de amor que vai sendo estruturada por processos naturais da evolução. Evolução que nós estamos estudando na doutrina espírita para dimensionar a beleza de Jesus junto de nós, governando o nosso planeta, orientando os nossos passos. Nós sabemos que a culminância de todo esforço é exatamente a conclusão do projeto. Nós temos na nossa caminhada evolutiva os nossos labores. Nós todos nos esforçamos, nós todos lutamos, e quando nós passamos a observar o ser humano na sua lida, na sua lide, nós começamos a perceber que a alma deixa brotar uma linfa que era desconhecida. Todos nós sofremos processos difíceis. Todos nós temos as nossas agruras, as nossas aflições, as nossas inquietudes. A criatura na Terra nunca pode se dizer plena, porque o ambiente que nos cerca é por si instável. E essa instabilidade obedece a uma necessidade de aprendizado contínuo. A Terra realmente não é o reino de Deus, não é o reino de Jesus. E nós acreditamos que por muito tempo ainda não será. O meu reino ainda não é deste mundo. Não este mundo de instabilidades, em que os humores, em que os desejos, em que os pensamentos, os ideais são tão mutantes. Então nós temos uma assertiva no Livro dos Espíritos, quando trata, na culminância do segundo capítulo, do segundo livro, da segunda parte do segundo livro, dos 4 que constituem o Livro dos Espíritos, essa segunda parte culmina preparando a terceira, que são as leis morais, e nós iremos nos deparar ali com uma questão em que os Espíritos falam sobre a evolução do átomo ao arcanjo. E ele vai falar sobre essa unidade, que é a vida universal. E ali ele vai explicar algo extraordinário. Ele vai dizer que, a princípio, o homem não tem ciência de si. E ele aprende pela força das circunstâncias. Em seguida, ele aprende a dominar a matéria, o meio, e vai se utilizar disso. Então, ele se interessa por aquilo que ele vê, que ele apalpa, que ele armazena, com que ele lida nesses mundos de matéria como a nossa Terra. Até que ele adentre, por capacitação, superando essa fase, o mundo moral. Quando ele aprender a dominar o mundo moral, então ele entra naquilo que é a razão de tudo, o espírito. Porque quando tangemos as questões morais, então nós começamos o suprassumo da evolução. Os exercícios que expressam a sublimação das potências da alma. Mas até chegar nisso, é uma caminhada longa em que a gente tem que porfiar demais. Nós observamos que a nossa Terra, ela atravessa exatamente esse período em que o homem começa a dominar com tecnologia, com muita engenhosidade, com muita ciência, o meio. O homem desenvolve recursos, facilita a vida, está aprimorando isso. Mas se esbarra, geralmente, mesmo nas civilizações consideradas mais cultas ou supercultas, como as dos países de primeiro mundo, começa a esbarrar com as questões do comportamento, com as
com as questões, com as dúvidas acerca da alma, daquilo que o ser possui nos seus sentimentos mais sagrados. Relacionamento, questionamento sobre a transcendência do ser, se isso é real, se não é. Então, aquilo que os filósofos alcançaram pelo pensamento, que fez nascer a filosofia e que deu direcionamento para civilizações que os sucederam no tempo, retorna com uma força indômita. Então, nós vivemos um período difícil, em que esbarramos aí no que se propõe socialmente, que são as questões éticas. E essas questões éticas, elas fazem uma ponte para os aspectos morais da vida e que dizem respeito à alma, ao espírito. Tanto é que em muitas frentes, mesmo as frentes de pesquisa, nós já observamos muitos adeptos da espiritualidade, muitos adeptos das noções de espírito e, naturalmente, de sobrevivência desse espírito. E muitas vezes com linhas de abordagem para a reencarnação, para outras dimensões, para mundos que servem de habitações em outras dimensões, porque também é uma linguagem da própria ciência que ela vai sendo desenvolvida a partir de pesquisas, de conjecturas, de inferências, de, vamos dizer, de conexão entre assuntos, entre ramificações dessas ciências. E quando a gente ambienta o pensamento nisso, nós começamos a entender que nós vivemos uma culminância em que nós saímos do domínio do que é material e começamos a sentir outras coisas. É nesta fase, especialmente nesta fase, que nós vamos entender o Cristo cósmico. Nós vamos sair do Jesus crucificado, do Jesus das religiões, para então compreender o Mestre por excelência, o Espírito mais puro que a Terra já recebeu. E o discurso de Jesus, seus exemplos, aquilo que ele quis ensinar e que usou todo o material que já era de domínio da Terra para isso. Falou por parábolas. Então nós vamos começar a entender, a sentir. Porque, primeiro pela razão, entendimento, a compreensão pelo coração. Aí nós fixamos. Porque a gente só possui o que tange o sentimento. Se não a informação. Informação, como dizem os espíritos brincando, parece alto-falante. Repete o que vem de alguma fonte. Então, durante muito tempo, a gente repetiu informações. No nosso meio espírita, de espiritualidade, a gente vai aprendendo isso. Jovens, em mocidades, nós devoramos os livros, fazemos conexões, aprendemos com aqueles que a gente considera os primeiros mestres, e começamos a repetir. E tudo nosso é muito técnico, né? Porque na obra tal, na página tal, na questão tal, então a gente tem aquele preciosismo. Muito bom, estamos citando fontes, respeito à obra, aos autores. Mas a gente vai amadurecendo na própria marcha do movimento espírita. E nós vamos lutando também no contexto social. E essa conjugação de ideia e aplicação, desafios na aplicação existencial, isso vai fazendo com que concepções se tornem alimento, se tornem estímulo, se tornem aconselhamento, se tornem referência moral. É o tempo que elabora isso, porque são sementes. Jesus nunca enganou. Ele contou a parábola do semeador que saiu semear. Ele contou a parábola das sementes, das dracmas. Ele contou tantas parábolas. Ele fala desse processo e deixa para que o tempo amadureça as almas e as almas possam ambientar os conteúdos. Então, compreendendo isso, nós temos hoje as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, elas são um testamento divino que sintetiza tudo aquilo que Jesus quis trazer à humanidade. Nós temos reconhecimento de grandes vultos da humanidade acerca desse testamento. Nós temos, por exemplo, o codificador da doutrina espírita que estampou as bem-aventuranças no Evangelho segundo o Espiritismo e que é, segundo ele,
levantar da ponta do véu. Ele estava começando um trabalho e não terminando o trabalho. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele se refere. Estamos levantando a ponta de um véu que ocultava as coisas divinas. Porque era chegada a hora de se falar de espírito, de trabalhar espírito com a ciência espírita. Porque o Espiritismo nasceu assim. Ciência, investigação, observação, dentro de critérios próprios à época. E nós tivemos todo um caminho traçado com segurança pelo codificador, para que não nos perdêssemos nos excessos, ou de adoração, que raia pela mística excessiva, ou de negação, que também sempre existiu. Quantos cientistas se dizem cientistas, mas de ciência quase não tem nada, porque o preconceito predomina, e um cientista não pode ter preconceito, porque senão ele não pesquisa. Ele tem que lançar-se sem ideias pré-concebidas, sem bloqueios. Nós temos então assistido uma marcha muito bela. E essas bem-aventuranças, elas falam da alma. Elas sintetizam as coisas do ser essencial. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo várias dessas bem-aventuranças estudadas pelo codificador, que lançou mão do material disposto historicamente, das concepções trabalhadas até a sua época e principalmente da instrução dos espíritos, daqueles que, livres da matéria, livres do mundo, numa condição bem destacada no mundo espiritual, puderam instruir sobre os conteúdos desses textos. Então eles trazem a linfa. Então, baseados nesses estudos, baseados nas pesquisas, no desenvolvimento da cultura humana, que passa por revisões contínuas, nós temos círculos de trabalho, porque a ciência não se restringe à física, à química, à biologia, à geologia. A ciência tem um espectro extraordinário. E nós temos os pesquisadores da história, do comportamento das épocas, do significado dos idiomas, do comportamento das pessoas nas suas culturas. Nós temos especialistas que estudam esses assuntos. E eles formam um círculo acadêmico de pesquisa. Não importa se em Israel, se em Londres, se em Nova York, se no Brasil, eles se correspondem. Nós temos então um trabalho de levantamento de dados. Haja vista que os grandes romances de Emmanuel, insuperáveis até hoje na doutrina espírita, eles estão sendo objeto de pesquisa há alguns anos. E nós temos o levantamento de materiais que encontraram hoje, com trabalho da ciência, dentro da antropologia e outras ramificações, a descoberta, o reconhecimento de hábitos e de critérios existentes naquela época na Roma Antiga ou em outros ambientes, como por exemplo na França ou na Espanha medieval, vencendo já a Idade Medieval, no livro Renúncia, e que esses dados mostraram o quilate da mediunidade de Francisco Cândido Xavier e mostraram a sabedoria do autor da obra, que conhecia os detalhes de cada época e os citava, enriquecendo sobremaneira o que poderia ser um romance passatempo, mas que na verdade é um romance histórico, porque ele registra fatos, fastos das épocas. Então nós temos esse levantamento sendo feito, e algo que assombra, porque determinados documentos só existem, por exemplo, nos últimos 30 anos, e o livro, ou os livros de Emmanuel foram recebidos 60, 70 anos atrás. E aí? É a mediunidade. É a beleza da mediunidade de Chico Xavier. Então nós estamos vivendo um momento ímpar, principalmente para aqueles que buscam a verdade, em razão de que as criaturas estão encontrando uma fundamentação
que não era tão fácil antes. A doutrina nasceu dentro de uma fundamentação ímpar, porque o codificador usou de critério. Nós temos, vocês já conhecem, já esteve aqui o Haroldo Dutra Dias, mas a gente observa, ou pela pesquisa do Haroldo, ou da de outros companheiros que já trabalharam no campo, o quanto eles ficam assombrados de ver como Allan Kardec transcendeu o seu tempo, até mesmo para traduzir, utilizando uma tradução de Saci existente à época, e que ele pesquisou e observou ser, na época, mais fiel aos textos, como que ele conseguiu colocar no Evangelho segundo o Espiritismo termos que hoje os pesquisadores chegaram à conclusão de que seria a ideal transliteração do texto. Então nós estamos com material de vanguarda. E não podemos esquecer que Allan Kardec era um gênio por si, mas não estava sozinho, porque ele tinha uma pleiade de espíritos coordenada por Jesus. E essa pleiade que orientava os passos do codificador nos menores detalhes. Porque quando nós nos referimos ao Pentateuco, os 5 livros da codificação, nós estamos nos referindo a uma obra basilar. Ela funciona como alicerce de um edifício que vai alcançar plenitude. Ele está em edificação. É no tempo. Tanto que os Espíritos falam, desde a obra da codificação, na Revista Espírita, ano 1868, mês de fevereiro, que naquela época, 1868, que o Espiritismo ainda não havia saído dos cueros. Então quem tem bebê é um termo antigo, um hábito antigo, mas sabe muito bem o que funcionava, o que servia o cuero para o bebê, para dar sustentação, né? Quando ele é muito tempo. Então não havia se libertado desses andaimes, dessas escoras, desses auxílios. Por quê? Nós precisamos de tempo para abolir as crenças, os hábitos ancestrais. Então nós observamos que o Espiritismo, na época do codificador, nasceu pujante, dentro desse viés de pesquisa, de revelação bem fundamentada, de lucidez, num tempo de positivismo, com uma ordem imperativa na França de não cair no misticismo, levada às raias da negação. O codificador não fugiu a esse pensamento ou a esse clima, conseguiu não negar a natureza religiosa do Espiritismo, começando o Livro dos Espíritos sob orientação do alto por Deus e terminando com as penas e recompensas futuras, ou seja, aspectos morais da vida. E desenvolveu todo o trabalho sem negar o Evangelho de Jesus. Chegou a estudar o Antigo Testamento no livro A Gênese, porque nós temos ali o próprio estudo das bases ou da linguagem do livro Gênesis. E recomendava esse estudo pelo próprio codificador. Então o codificador abriu um amplo espectro de pesquisa, de trabalho, mas sem se deter em particularidades e criar aí o que a gente observa tanto nas religiões formalizadas. As crenças fechadas, o dogmatismo. Então nós temos material de trabalho, material de reflexão, material de comparação. E não podemos esquecer que revelação está sempre estribada nas anteriores, porque senão não é evolução. Uma criança não pode amaldiçoar abecedário, porque por mais ela consiga conversar, escrever ou ler, ela deve isso ao abecedário. Ela sempre vai utilizar esse abecedário, por mais ela seja destacada. Então não se despreza, foi o que Kardec disse. Não podemos desprezar as mesas girantes. E ele já estava muito distante daqueles primeiros fenômenos, porque elas foram o primeiro passo do Espiritismo no mundo. Então a gente entende a evolução dos processos para se atingir a essência das coisas, mas tudo foi caminho. E por isso a gente tem esse estudo histórico. Então quando nós lançamos mão do material,
nós vamos ter aqui a proposição da humildade como o primeiro toque de bem-aventurança. Nós vamos entender por quê. Mas temos um texto, uma tradução, que é muito interessante. Essa tradução ela foi adotada pela Federação Espírita Brasileira e é um trabalho que o Haroldo Dutra Dias, que vocês conheceram há pouco tempo em Londres, ele está terminando. A obra completa, o Novo Testamento completo, vai ser lançado no ano de 2014 pela Federação Espírita Brasileira, que é um grande projeto, porque é a comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós teremos essa tradução disponível para os espíritas e para os não espíritas, porque é a primeira tradução brasileira dos originais gregos. E lá nós vamos encontrar em Lucas, no capítulo 6, as bem-aventuranças, versículos de 20 a 26. E temos aqui uma observação que ajuda a ambientar, porque Jesus não falou a esmo. Todo espírito que se ilumina, ele não gasta energia em vão. Ele não abre a boca à toa. Essa coisa da prolixidade, essa coisa dos excessos, isso é da natureza dos espíritos ainda sem, vamos dizer, encontrar o seu íntimo, sem centramento. Então nós nos perdemos em discussões estéreis, que é o que Jesus encontrou com os fariseus. E quando ele fala dos fariseus, quando ele fala daquele comportamento falso dos religiosos antigos, ele está falando do nosso problema. Nós muitas vezes preferimos ignorar um problema enorme que nós temos, que é gritante, para olhar uma particularidadezinha e fazer um escândalo acerca dela do próximo, referente ao próximo, que é a questão do argueiro e da trave, que é um dos ensinamentos do Cristo. Preferimos, por exemplo, como eles, nos prender à questão de não lavar as mãos, que era uma formalidade da época. Aqui já não é nenhum assunto higiene, é uma formalidade, foi proposta pelos formais da época, ou mesmo atuar num dia que não era porque a religião não permitia. Então Jesus não veio para obedecer norma humana, ele veio para ensinar a libertação humana. Então nós temos aqui no início do texto, da tradução, diz assim, vendo as turbas. E esse vendo as turbas, ele traz uma ideia muito bonita, porque é multidão. Jesus se ocupava das multidões. Ele sempre esteve. A gente pode dizer assim, a multidão daquela época podia ser um aglomeradinho de pessoas. Porque no tempo, né, o Haroldo falando com a gente quando ele esteve em Israel, fazendo essa pesquisa já para a FEB, adquirindo livros para poder fazer a tradução, Wagner impressiona no Tiberíades, ali naquele lago do Tiberíades, que eles chamavam de mar, né, o lago, o tamanhozinho da casa de Pedro, a singeleza. Wagner, a nossa cozinha maior. Então era uma coisa assombrosa. Então quando se falava da casa, da multidão, então a gente vai entender aquilo. Mas a significação é muito bonita, porque Jesus veio para o mundo. O mundo é de Jesus, embora ainda não saiba. Porque Jesus acalenta a terra antes de a terra ser formada. Nos estudos de evolução nós vamos aprender isso, nós vamos entender isso. Então nós temos esse processo todo do mestre cuidando da nossa casa, ambientando as almas, nunca apressando nenhum processo. Na hora que ele fala do cachorrinho, né? Ele fala para a mulher, não é lícito dar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E é uma simbologia bonita que nas traduções que o Haroldo tem feito, soltou a primeira, que já está esgotada, não vão editar de novo porque vai sair a completa. E aí nós temos os pés de página com as notas, expressões idiomáticas clarificadas, coisa que nós não tínhamos antes. Então nós vamos vendo nos dicionários próprios o que aquilo significava. Então quando ele fala, não é lícito dar pão dos filhos aos cachorrinhos, ali havia toda uma simbologia. Aí entra o Espiritismo para ajudar a gente a entender. Os filhos são aqueles mais despertos, que já operam diferentemente daqueles que ainda se movem por sensação. Os que já usam razão, que têm discernimento,
Quais são esses filhos? Aqueles degredados que vieram de capela, que tinham compromisso de serem mordomos. E aí a gente vê por que Jesus conta a parábola do mordomo infiel, por que ele conta a parábola do servo vigilante. Porque nós vamos compreender que ele já falava uma linguagem diferenciada. As ovelhas desgarradas da casa de Israel, o que significava isso? Ele sabia que ele estava lidando com um grupo com o qual ele se comprometeu. O Espiritismo trouxe revelações extraordinárias para poder entender a significação desses diálogos, desses textos, dessas expressões idiomáticas. Então Jesus tinha um compromisso prioritário com aqueles que vieram de capela, porque eles tinham vindo em degredo. Ele os recebeu no mundo espiritual e os ambientou na terra. E sabia que esses elementos iam formalizar novas bases de evolução para aqueles que vinham de evolução ainda muito primária, que eram os primitivos da terra. Houve uma enxertia. Então, como não entender um evangelho nessa dimensão? Doutrina espírita é instrumento para isso. Por isso é a terceira grande revelação da lei divina. Quando foi que os homens entenderam isso? Puderam, sim, depreender, através de informações espiritualistas, que haviam seres de outro orbe, mas levaram isso para as raias do misticismo. Quantas histórias nós ouvimos? Quem vai ignorar a contribuição de tantos trabalhadores no espiritualismo, mas sem uma precisão? Nós tivemos, por exemplo, grandes nomes, Vale Owen, aqui na Inglaterra, um reverendo que pesquisou o mundo espiritual através da mediunidade e que trouxe esses informes. O livro dele foi traduzido para o português como contribuição espírita. Nós tivemos o Emanuel Swedenborg, que trouxe toda uma doutrina e que foi corrigida posteriormente por Andrew Jackson Davis, a quem ele assistia do mundo espiritual, um grande médium, e que corrigiu essa obra e que mostrou facetas do mundo espiritual. Mas nós tivemos no Brasil um Chico Xavier que trouxe a vida no mundo espiritual. De nosso lar, aí a vida continua. E nós temos ali uma revelação precisa, desdobrando o que Allan Kardec, em síntese, recebeu dos Espíritos. Então nós temos ilustração. Agora, dizer que a obra é única? Não, é encadeamento. Não existe evolução se não for dessa forma. Então são processos imbricados, porque um se atrela ao outro, porque o outro é importante. Por que Jesus falou a língua dos judeus? Porque ele era judeu? Ele estava preso a isso? Então ele não podia negar o sábado, ele não podia negar lavar as mãos, ele não podia negar circuncisão, ele tinha que se prender às formalidades religiosas? Não. Ele usou o material que era a revelação autêntica. Por isso ele se reportava aos profetas, aos salmos. Pai, por que me abandonastes? Todo mundo acha que eu estava reclamando, mas não tem cultura religiosa, estudo, doutrina espírita ensina. Então nós sabemos que na verdade ele não fraquejou, ele estava recitando um salmo. Por exemplo, quantas questões são trazidas? A significação disso. Então nesse texto nós temos aqui algo interessante. Como que um mestre em Israel fazia? E ele se comportava até mesmo para fixar, porque aquilo já era um hábito de séculos. Vendo as turbas, subiu ao monte. Após assentar-se. Isso aqui tem uma significação espetacular. Era um hábito dos grandes mestres que se assentavam. Domínio da situação. Espiritualmente estudado é domínio da situação. O mestre domina. Então ele fala com tranquilidade, em pé de igualdade. Ele se aproxima dos discípulos. Existem textos que hoje, com a luz espírita, com a revelação espírita, a gente consegue estudar e vamos nos ambientando neles. Porque é preciso buscar o Evangelho se colocando lá dentro. Se eu não sou Jesus, quem que eu sou aqui? Eu vou me identificar com algum personagem, com algum acontecimento. E aí eu me estudo. Porque o Evangelho é para dentro.
não é para fora, não é instrução. O Evangelho é vida. Então se pergunta, por que Jesus não escreveu nada? Porque ele veio viver. Eu não vim derrogar a lei, mas dar-lhe cumprimento. Esse é o propósito do Cristo, entre nós. Jesus não podia se ocupar com mais um tratado filosófico. Ele veio interpretar. Aí uma vez o Chico falou, nós temos muita orientação, que falta intérprete. Por que o Chico se destacou e recentemente se tornou o maior brasileiro de todos os tempos em votação popular? Numa outra rede de televisão do Brasil. Por quê? Ele veio interpretar. Psicografou, materializou espírito, perfumou mãos, lenços, flores, abraçou pessoas deixando marcas indeléveis, curou enfermos, deixou os espíritos falarem através da sua voz, viu o espírito, ouviu o espírito, fez registrar tudo isso, mas ele interpretou. Chico, entre nós, viveu plenamente a doutrina espírita. Então ele interpretou. Fica fácil entender. Tanto é que fascina. E muitos ficam fascinados e começam a cometer loucuras em nome, né? Da adoração, do fascínio, porque pode virar obsessão. A gente pode ser obsidiado negando ou pode ser obsidiado idolatrando. Então, os excessos são sempre perigosos. Nós temos aí muçulmanos que muitas vezes, para defender a crença, se tornam homens-bombas. Como temos outros de outras religiões que podem também se fazer instrumentos de morte. No catolicismo não foi assim? No protestantismo não foi assim? Dizem que quando Lutero começou a proclamar a reforma através do que ele fez, uma espécie de constituição, as pessoas, assumindo aquilo, começaram a entrar nas igrejas, nos mosteiros, agredindo, matando. Foi um horror. Era isso. Então, muitos sabem que existe uma revelação sobre o sonho de Lutero, que é preciso reformar a reforma, que foi uma frase dele próprio, depois do que mostraram ele no mundo espiritual. É preciso fazer uma reforma. Mas como diria Emmanuel, a reforma não veio para interpretar, ela veio para libertar o Evangelho dos cânones romanos. Competia ao Espiritismo interpretar. Livro A Caminho da Luz. Ao Espiritismo. Por causa das chaves que abririam as portas do entendimento. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca. Isso é uma expressão idiomática dentro das pesquisas que estão sendo levantadas para o nosso tempo, para o meio espírita. E Jesus, então, vai dizer as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós sabemos que pobreza, miséria, é exatamente a ausência de possibilidades. Como que a gente vai pensar esse texto de Jesus? Bem-aventurados os pobres em espírito. A tradução de Haroldo Dutra diz. Por que pobres em espírito? Nós vamos estudar com Kardec. Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. É um recado. Como que a gente vai entender humildade? Tem muita gente que fala assim, mas a gente tem que ser subserviente. O que é humildade? É calar? O nosso meio espírita, em razão do exemplo do Chico, teve muita luz, mas teve muita dúvida. Muita dúvida. Porque o Chico viu uma pessoa, mesmo que fosse um malfeitor, e defendia essa pessoa. Não, é uma pessoa muito boa. Chico, você não está enxergando. Quantas vezes os amigos advertiram? Essa pessoa é perigosa. Não, meu filho. O que vocês acham que o Chico estava vendo? O âmago. O Chico estava se prendendo ao capricho da pessoa. Um dia fizeram assim, a fila para receber cesta. O povo está lá recebendo cesta. Aí foram no Chico,
fulano está recebendo Deus assim, oh meu filho, a necessidade dela é maior. Ela tem mais necessidade. Ele justificava as pessoas. Aí eu pergunto para vocês, o Chico precisava ser a palmatória do mundo? Não. A tarefa do Chico era amar. Ele sabia que ele tinha que amar. Ele tinha vocação para amar. Como diz o Divaldo, Chico já nasceu cândido. Tinha Cândido no nome, já nasceu Cândido. Então ele tinha essa doçura. Obediência era com Chico. Passividade era com Chico, por isso era um grande médium. Qual que é uma característica maravilhosa do médium? Passividade. O médium cheio de ideia própria. Uma dificuldade para os espíritos escreverem, para os espíritos falarem. Porque ele é senhor de si. Ele interfere. Então, porque... Aí se pergunta assim, olha, já existem muitos homens médios, mas por que abundava e abunda tantos médios femininos? A mulher é sentimento, o homem é razão. Não impede que o homem seja médium. Por exemplo, o Divaldo é um bom médium. Agora, podemos comparar Divaldo com Chico Xavier? O Divaldo é o homem da palavra fácil, do raciocínio claro. Agora, a mediunidade é com Chico. Esplende, sem tirar o mérito do Divaldo, recebendo os textos. Mas o Divaldo tem tirocínio, tem discernimento, tem rapidez mental. O Chico também tinha, mas o Chico era mais sentimento. Então a mediunidade do Chico era mais caracterizada, aprofundada, pelo profundo sentimento. Isso não é sentimentalismo, não. Sentimento. Tanto que o Chico, certa feita, falou assim, esse negócio de ser bonzinho, isso não é bom. Nós temos que aprender a ser bons. O Chico advertiu. Bonzinho, faz de conta. Falsa modéstia. Falsa modéstia. Quando o Chico falava que era um cisco, não era jogo de palavras. O Chico, diante da grandeza que ele via, um dia chegaram perto do Chico, pegaram a mão dele. Ele beijou. A pessoa foi abaixar. Ele estava sentado. Ele falou assim, não ajoelha, porque senão eu deito. Ele não levava desaforo para casa. A gente começa a pensar, o Chico nunca quis ser maior, ele quis servir. O que os espíritos explicam para a gente? Que quando a pessoa evolui, a satisfação dela é servir. Servir. O que o Filho do Homem falou? O Filho do Homem é Jesus. Ele fala que ele é o Filho do Homem. O Filho do Homem é renovação. É onde nós vamos chegar. É a plenitude das nossas possibilidades. Enquanto seres, filhos de Deus. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Quem ama, serve. Serve com capricho? Por que nós estamos falando isso? Ó, eu até te ajudo, mas, vamos lá. Primeiro item, isso. Segundo, esse. Terceiro, esse. Aí o André Luiz fala assim, o nosso amor sabe a egoísmo. É mentira? Porque o grande desafio do ser é o egoísmo. Que se tornou um vício na nossa história evolutiva. Ele garantia a manutenção. Basta lembrar dos textos. Lá no passado. Aprendestes que foi dito aos antigos. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Por que estabeleceram isso como lei no passado? Porque a vida era promíscua. Pai, filho, filha, pai, mãe, filho, viviam de qualquer jeito. Não se respeitavam. Não havia laços preservados. Então o que aconteceu? Vem os espíritos, manda o missionário, manda o profeta, manda não sei o quê. Lei. Ama o teu próximo e odeia o teu inimigo. Isso foi no antigo. Ah, mas que horror, mandou odiar? Queria o quê? Tem gente que fala assim, por que Jesus usou azorrague de cordéis, cheio de rosquinha assim, com bolinha na ponta?
Aí um companheiro lá de Belo Horizonte, estudioso, falou assim, é muito simples. Bastava ele chegar perto do boi e falar assim, dá licença, seu boizinho. Dá licença, tourinho. Ele vai entender, né? Um ser humano consegue ajuizar. Volta no tempo, entende. Ele pegou azorrague de cordéis, não foi para bater nos cambistas, não. Pôs a bicharada para fora do templo. Interessante observar. Agora, tem significado espiritual nisso? Para quem gosta de ficar muito preso só à questão histórica, já que nós estamos falando de humildade? Claro que não, gente. O que é colocar os animais para fora do templo? Será que no estudo da casa mental, livro No Mundo Maior de André Luiz, e hoje a ciência chegou a essa divisão? Os 3 cérebros. O que a gente vai deduzir? Eu vou deixar o meu superconsciente encher de animal? Onde que o animal tem que ficar? O livro Gênesis de Moisés já ensinava. Porque no livro Gênesis de Moisés, todo mundo vai ver o acontecimento de Noé. O que ele faz? Vai ter um dilúvio, renovação, constrói uma arca e coloca a síntese macho e fêmea, razão, sentimento, se quiserem. Isso aí vai longe na interpretação. Filosofar em cima disso é uma beleza, mas é isso tudo. A gente vai aprendendo a buscar o significado das coisas. Coloca onde? No 3º piso? Coloca lá no porão. Tem 3 fios, ele se divide. Sem cão Jafé. Tem um piso intermediário. No de baixo estão os animais. Onde está armazenada a nossa animalidade? No chamado primeiro cérebro. Nós temos o sistema nervoso automatizado, a região do cerebelo, que é o porão da individualidade. Ali estão os animais. Eles dão base para o nosso hoje, que é o piso intermediário. É o subconsciente, na linguagem de André Luiz. Temos o consciente, que é o hoje. É a operacionalização. Eu tenho alicerce nessa animalidade ancestral e tenho o superconsciente que me inspira. Esse superconsciente, ele tem um orifício por onde sai a pombinha, para ela poder ir e ver se traz algum raminho verde, para ver se a água assentou. O que significa isso, gente? Correspondência com a glândula pineal, para dar uma palhinha, para a gente poder entender a grandeza da significação das revelações. Glândula pineal, glândula da vida mental, da mediunidade. Então, nós estamos começando a nos ambientar. Agora, para uma pessoa ter humildade, ela pode ser cheia de si, tem que ser pobre. Agora, pobre, porque bateram nela até ser pobre, tomaram tudo dela, isso é expiação. Como é que é a pobreza real, que se torna riqueza? Dizem que Gandhi entrou aqui. Acho que todo mundo deve saber dessa história. E ele ficou assim, parou para olhar uma vitrine cheia das joias, joalheria, não sei direito o que foi. Então ficaram assim, o senhor está querendo, o senhor está com vontade, querendo cercar o homem de... Aí ele teria dito uma frase que é mais ou menos isso. Não, não estou interessado em nada. Eu estou aqui pensando de tudo que eu não necessito para viver bem. Mais ou menos isso. Não é assim? O pensamento é esse. Ele olhava tudo que ele não precisava para ser feliz. Que bom, né, gente? Então, uma pessoa que se tornou pobre por vontade própria. Por vontade própria. O Chico recebeu um ladrilho raro de Pompeia, uma peça de alto preço, que levaram para ele de presente. O Fernando Vorno que contou isso. Ele assistiu, entregaram, ele pegou na peça. E por que aquilo era tão caro a ele? Muita gente sabe. Pompeia, Vesúvio, época em que Roma dominava.
Quem estava ali e que sofreu aquele processo? Emmanuel como Públio Lentulus. O esposo da sua filha, Plínio. A filha, Flávia. Por que era especial? Então levaram aquilo para ele, ele tocou, sentiu, em seguida devolveu. Chico, mas nós trouxemos, adquirimos isso para te dar de presente. Porque as pessoas sabiam da história do Chico ali. Quem deu sabia. O que o Chico falou? Mas eu já tenho, já está aqui. Pode levar. Se fez pobre. Se fez pobre. Quando nós começamos a analisar essa bem-aventurança, nós começamos a entender que se não tiver vontade própria, não acontece. Formalidade é um exercício de ambientação pelo exterior, de fora para dentro. Então as religiões comuns, elas trabalham. Você tem que tomar cuidado com o demônio. Você tem que adorar a Deus. Põe o joelho na terra. Outras vão dizer assim, você precisa queimar uma pólvora em torno de você que você está carregado. Então cada uma vai usar um artifício. Cada uma vai usar um artifício. Mas a criatura vai vencer tudo isso e dizer assim, eu me sinto tão bem quando eu não respondo nada para ninguém, em momentos difíceis. Quando eu consigo olhar a pessoa com ternura, mesmo quando elas me agridem, eu me sinto tão bem, que eu quero esse tesouro mais e mais e mais. Aí a pessoa xinga, ela abaixa a cabeça, pede desculpas, mas ela não estava errada. Ou acontece alguma coisa, ela pensa assim, não tem problema. Ela entendeu que está escrito numa das epístolas de Paulo, maior do que a casa é aquele que a edificou. Isso serve para o Criador, que construiu tudo e pode construir muito mais. E serve para nós quando fazemos alguma obra que achamos que aquilo é a nossa vida. A pessoa é a minha vida, a casa é a minha vida, o trabalho é a minha vida, a minha roupa é a minha vida, a marca muito maior é quem usufrui de tudo isso. Nós somos muito mais. Então ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Deu para entender o que é reino dos céus? Como é que uma criatura tira do Chico a alegria de viver? A fé que ele tem, o que ele enxerga no mundo superior. Alguém tira. O Chico passou por muitas adversidades, mas o Chico nunca se perdeu. Como espírita, agora, existe um elenco de grandes nomes. O Gandhi, nós citamos aqui. O Gandhi não era ocidental. Então nós vamos compreender a humildade como a capacidade de entrar para o cerne das coisas. Flexionar-se. Não deu, não? Ah, não tem problema. Outro dia dá. Se não for outro dia, valeu o esforço. Então a humildade. Porque o nosso grande dilema é a ausência de humildade. Emmanuel afirma isso. As nossas dificuldades na Terra correm por conta da ausência de humildade. Nós ainda não conseguimos triunfar, envolver as pessoas amadas por falta de humildade. Porque a gente muitas vezes, automatizados no tempo, a gente quer fazer as operações da lei. Mas o Evangelho não é lei. O Evangelho isenta-nos da lei. Porque o Evangelho é espontaneidade. Já brota de dentro. É a linfa do Espírito. Purinha, purinha. Que raia pelo amor. Amor universal. Então não é o amor mais por uma pessoa, por um clã familiar, por um país, por uma ideia. Nós ouvimos uma vez um companheiro nosso de trabalho, o Arnaldo Rocha, que ele disse assim, sobre o Chico, com quem ele viveu décadas. Olha, eu sempre tive muito profundo respeito pelo Chico, porque eu nunca conheci
uma criatura mais digna, mais nobre do que o Chico. Mas eu vou dizer uma coisa. Ele falou isso para mim e para um outro companheiro que também já desencarnou, o Honório Abreu. O espiritismo para mim está em primeiro lugar. Eu não sou chiquista. Olha que coisa bonita. E o Chico sempre teve um amor muito especial por ele, porque sabia dessa lealdade dele, que ele apreciava. E levava ali, ó, corretíssimo. Hoje ele está com 90 anos, que ele completou em agosto, dirige reuniões mediúnicas, e essa semana ele começou a ter um probleminha de saúde. A gente viajou deixando ele no hospital. Fomos visitá-lo, despedir dele, mas ele recebeu um recado do Chico, muito bonito, que vale pra gente. Então ele, que tem vidência há muitos anos, e que brotou lá nas reuniões do Grupo Meimei, Pedro Leopoldo, quando ele começou a dirigir o grupo, para ajudar o Chico. O Chico falou para ele assim: não posso tirar o seu sofrimento porque isso é bom para nós. Porque ele está com dificuldade de respirar, só com aparelho. Muito lúcido. E nada de angústia e de medo, porque está tudo certo. Ele falou assim: tá bem, Gustavo. Que jeitão dele. Só respondeu isso, contando pra gente. Então aquela coisa bonita de lealdade, né? De alguém que reverencia a nobreza da pessoa, mas o ideal do cristianismo redivivo está acima de tudo. Não é paixão. O nosso problema é deixar as coisas virar paixão. Paixão. Então essa humildade que a gente está aprendendo, ela é porta de acesso ao reino. Que reino? Aí a gente vai começar a compreender. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Diz a pesquisa que essa aflição, ela tem uma conotação especialíssima. Porque a gente pode falar assim: ah, eu estou aflito que eu não peguei o ônibus. Aí você consolado porque vai vir outro, né? Mas não é isso. Essa aflição aqui, na pesquisa histórica, na expressão idiomática, ela tem um sentido de enlutados. Quando alguém perde pela morte um ser querido. Olha que interessante. Allan Kardec entendeu isso. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver lá as aflições, o estudo. Mas ele vai falar da perda de entes amados, culminando o processo. Como é que o codificado é entendido o assunto? Impressionante. Então nós vamos ver. Nós temos os processos kármicos, a lei de causa e efeito, agindo, se impondo. E nós vamos entender que essas aflições, quando nós colhemos o mal feito, nós somos consolados. No livro Passos da Vida, Aulas da Vida, Emmanuel tem uma página comentando Bem-aventurados os aflitos. Ele vai explicar para a gente que esse texto de Jesus das Bem-aventuranças não justifica as aflições que nós criamos por conta própria. Ele diz respeito àquelas que a vida nos impõe sem que a gente saiba por quê, para quê, em que se fundamenta. Ou seja, colheita do pretérito. Nessa hora nós temos apoio. Para essa nós temos. E a gente sabe que as perdas de entes amados estão relacionadas, principalmente essas traumáticas, elas estão relacionadas com essa colheita. Para a gente ter uma ideia, Dona Esmeralda Bittencourt, já desencarnada há muitos anos, amiga de Chico Xavier, teve uma prole imensa. Se não me engano, 6 ou 8 filhos. Essa senhora perdeu os filhos na juventude, um após o outro. No mesmo ano, ela chegou a perder 2 filhos. E ela era amiga espírita convicta, trabalhadora do espiritismo no Rio de Janeiro, amiga pessoal de Chico Xavier. O Chico, nos momentos mais dolorosos dessas perdas, que ela perdeu todos os filhos assim, acidentes, coisa horrorosa, filhos maravilhosos.
Existe um caso em que uma das filhas, chamada Agar, que já escreveu pelo Chico, existem textos da Agar por aí, Agar, orientada pelo mundo espiritual superior, vinha e antecipava o consolo à mãe através de Chico Xavier. Explicava para o Chico que estava no momento do outro filho. E o Chico psicografava as cartas ou ligava para a Dona Esmeralda e daí a pouco ela tinha notícia de um filho acidentado. Foi impressionante a história de Dona Esmeralda Bittencourt. Impressionante. E o Chico acompanhou Dona Esmeralda em todos os trâmites dolorosos dela perdendo os filhos. Claro que ela não sabia perder, ela não tinha conhecimento que ia perder todos, mas perdeu todos em processos assim inesperados. Todos jovens, bem formados, ativos na doutrina. Ao final do processo, o Chico revelou toda a história para ela. O Chico também tinha vivido na França, era uma donzela de 15 anos. Esse episódio, em trechos, está narrado por Newton Boechat no livro Ide e Pregai, publicado pela FEB. Porque o Chico teve acesso a uma de suas existências na França no período da matança dos huguenotes, na noite de São Bartolomeu. Chico era uma donzela que tinha acesso ao palácio. E ela chegou no momento em que uma das amigas pessoais da lamentável rainha buzinou no ouvido dela que ela devia mandar matar todos. Quem era na época? Dona Esmeralda Bittencourt. Então ela reencarnou no Rio de Janeiro, essa senhora, resgatou esse horror e deu com sua dignidade testemunho de espírita, de cristã. E hoje no mundo espiritual está com todos os seus filhos. A gente conta isso para a gente entender o que é o drama do enlutado. As histórias que gravitaram em torno de Chico. Impressionantes. Impressionantes. Newton Boechat era um grande amigo de Chico, um grande expositor de doutrina. Ele era do Rio de Janeiro, trabalhava muito em Niterói, Rio de Janeiro, viajava o Brasil inteiro, participou de muitos dos eventos que marcaram a história do espiritismo no Brasil. E ele colheu isso pessoalmente de Chico, e está grafado nesse livro, Ide e Pregai. O Chico teve essa reminiscência para que pudesse compreender determinados episódios da sua vida. Essa donzela, segundo o Chico, desencarnou muito cedo. Logo depois ela desencarnaria com problema nos pulmões. Então foi uma vida muito breve de Chico Xavier na França. Mas tinha amizade com a turma de São Bartolomeu, embora não tivesse participado diretamente, mas assistiu os horrores, porque chegou a ver a matança no meio da rua. Então, nesse livro, a gente tem algum detalhe sobre esses acontecimentos narrados por quem ouviu do próprio Chico. Muito bonito. E a gente conta para a gente poder pensar nesses aflitos aqui. São muitas as bem-aventuranças, a gente tem que avançar um pouquinho. Bom, nós poderíamos falar muitas coisas. Tecnologia, né? Para quem gosta. Né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Nós temos aqui manso, brando, pacífico, gentil, dócil, resignado. Não é bonito? Nós temos mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a mansuetude. Estudos lindos, textos dos Espíritos falando sobre a mansuetude, sobre a brandura. O próprio codificador vai começar o comentário dessa bem-aventurança falando da brandura, da mansuetude. E nós vamos entender o seguinte: muito difícil dominar a si mesmo. Muito difícil. Por que é um bem-aventurado? Quem é brando. Por quê? Porque a pessoa vai avançando, ela vai rompendo. É como se a gente montasse em torno de nós carapaças. Carapaças rígidas. Então eu tenho a rigidez nesse sentido, tenho rigidez naquele. Naquele ali eu negocio, porque me convém. Então a gente vai criando rigidez.
Só que isso, essa rigidez, ela faz com que a mente ela se torne incapaz de flexibilizar aquilo que, vamos dizer assim, filosoficamente, o Emmanuel trabalha no Pensamento e Vida, que é a flexibilização do espelho, porque eu tenho que captar de lá e projetar cá. Então tem gente, por exemplo, que inverte o espelho da mente e ele se volta para a própria pessoa. Egocentrismo. Então a pessoa enxerga ela, então ela fica fascinada. Como é que a gente poderia definir esse quadro na linguagem espírita quando fala dos distúrbios do comportamento? Auto-obsessão. A pessoa só vê ela mesma. Então a gente fala assim, aquela pessoa é muito egoísta, mas engraçado, ela não se curva, ela também é orgulhosa. Ela não reconhece poder, força nenhuma superior. Ela não reconhece brilho de ninguém, força de ninguém. Ela não se curva. É o espelho da mente. Ela alterou tanto o processo mental que ela, na verdade, só enxerga ela. A lenda de Narciso, né, que o Emmanuel trabalha numa página linda, só enxerga a si mesmo. E é tão compulsivo que ele se engole, né? E se mata. E se mata. Das coisas que mais gera compaixão em quem já tem um movimento de espiritualidade é ver a rigidez de orgulho. É muito triste. Rigidez de orgulho. A pessoa não sabe ser diferente, não consegue. Ela obedece a um sistema que é imperativo. Então ela não consegue, ela não negocia. Aquilo que... Então você olha assim e fala assim, nossa. Há pouco tempo a gente estava conversando com a Marta Antunes, da FEB, e a gente estava falando sobre uma pessoa que a gente conhece. E ela muito preocupada, nossa, me preocupo por isso, por aquilo. Mas a gente conhece a pessoa há décadas. Eu falei assim, Marta, é muito triste porque a pessoa só foi se isolando. Embora o conhecimento maravilhoso que tem. O espiritismo pode ser só informação. É o que a gente assiste. Então muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, essa coisa de espiritismo, Deus me livre, porque olha fulano. Peraí, ele tem informação. Entre estar informado e aplicar, existe um abismo. O espírita de verdade, você vai encontrar no Chico Xavier. Pensa no Chico, espírita. Existem outros. Estou falando do Chico, ele é conhecido universalmente. Mas existem outros. Eu poderia dizer outros nomes. O Arnaldo é espírita. Em todos os momentos da vida dele. Por isso eu admiro. O Honório era espírita. Ele só fala de morto, não, eu convivi com eles. Mas tem outros espíritas. Né? Às vezes a gente pensa na pessoa, porque tem um carro, porque dirige, não é? Mas a pessoa é espírita. Você conhece a intimidade, você fala assim, que coisa bonita, o espiritista está ali vivo. Né? A gente tem essa oportunidade de conviver nos lares, com as pessoas, então a gente vai vendo que o espiritista está ali, no dia a dia das pessoas. Que é a beleza de ideal, tudo que pensa, né? Tem aquela fundamentação universal do espiritismo, é bonito. E eu não estou falando aqui de fanatismo. Fanatismo é a pessoa que converteu o outro. Você não pode pensar assim, porque reencarnação é verdade. Não, você está errado. Existe reencarnação sim. E a pessoa pode falar, no meu direito não acreditar. Não, você está errado. Existe reencarnação. Você está falando bobagem. Aí já está. Porque isso é de foro íntimo. As verdades universais, aquilo que é de Deus, é descoberta. É descoberta. Por que existe o termo revelação? Tirar o véu de... Demora. A revelação está também na semente. A gente pega lá, tá aquela crosta. O que está aqui dentro precisa se revelar. Vamos pôr na terrinha úmida? Põe, deixa bater o sol. No outro dia vai lá, joga uma aguinha. Daí a pouco brotou. Revelou. Tem condições especiais para quebrar essa carapaça. Não podemos ser rígidos. Então, nosso trabalho é todo de semeadura. Então, a gente lembra o companheiro querido. Nós trabalhamos com semente, não com colheita. Colheita é com o Criador. É por aí.
Então adianta a gente falar assim, não, porque tem que ser, porque tem que ser. Peraí. Você estudou doutrina espírita? Onde se situa o livre-arbítrio nisso aí? Cadê o livre-arbítrio? Não é? Agora, livre-arbítrio, ele tem limite, não tem? Eu posso sair na rua ali e desacatar, chutar, entrar na frente do ônibus? Eu não vou pagar por isso? Vou. Então ele é relativo. Ele é relativo. Aí eles perguntaram para a irmã assim, no livro Consolador, como é que é essa história de livre-arbítrio? Que liberdade? Em que condição o homem é livre? Ele falou assim, no íntimo dos seus pensamentos. A criatura pode estar algemada, presa no calabouço. E a gente viu isso em Romance de Emmanuel. Quero ver agora você com o seu Cristo, que minha alma é livre no Senhor. Esse corpo não vale nada. Não foi que o Joana de Cusa falou para o filho dela? Cala-te. Jesus era puro e morreu numa cruz por todos nós. Cala-te. Que coragem de fé. Uma mãe ouvir do filho, mãe, me libera, mãe, eu quero viver, eu não sou cristão. Que mãe. Que mãe. Outra mãe dessa a gente viu com o Chico. Um menino com 5 anos, ai meu Deus, não dá nem para pensar. Dói de pensar numa criança sofrendo, né? Maus tratos. O menininho vai lá, garfo na barriga, ferida, surra 2 vezes ao dia, que diz que era bom. Coitada. Vai lá na mamãe, a mamãe olha para ele, ô meu filho, ela está sendo importante para você, perdoa ela. Mãe, estou com fome. Peraí. Mamãe vai providenciar alguma coisa. Vem um cachorro trazendo um... Outro dia eu falei, palma não é palma, é o... Como é que chama aquilo? Uma fruta fedorenta? Jatobá. Jatobá na boca. Ai, meu filho, come. Pô, gente, que mãe é essa, hein? Que anjo. Para compreender que era importante espiritual. Porque se o Chico não tivesse aprendido isso antes, como é que ele ia dar conta até o final? Nossa, apanhou demais para todo mundo. Tem que ser o maior brasileiro de todos os tempos mesmo. Difícil. O Chico sintetizou talentos, até pela mediunidade, que nós observamos em vários expoentes, sem diminuí-los. Mas ele conseguiu viver o cristianismo numa época muito complicada. Essa transição, né, de século XX para XXI. Que fenômeno! E continuamos aqui. Os mansos porque herdaram a terra. Que terra? Será que é dominar a terra? Mas aí tem que ser com guerra, né? Aí nós vamos ter dinheiro, não é assim que eles fazem? O Hermílio de Moraes uma vez soltou no Brasil assim. Antigamente eles entravam nos países com tanques de guerra, né? Agora é pela globalização. É uma ideia. Mas a globalização também pega eles pelos pés. Os que querem sentar. Porque nunca se teve tanta liberdade de fala, de intercâmbio cultural, né? Então os espíritos liberam. Vão liberando a tecnologia, os recursos, as ciências. Nós vamos chegar, nós nem sabemos onde vamos chegar. Mas tem um outro lado, tem o proveito. Né? A gente passou pelo Père Lachaise, com um grupo de pessoas que estão conosco aqui em Londres, e foi curioso observar como que as pessoas vão visitar turisticamente, e aí os guias, a gente ouvindo o guia falar para os grupos, e o guia falando quem era Allan Kardec, como era o nome dele, eles aprendem a filosofia espírita em que ela se fundamenta. Muita gente começa a aprender espiritismo, a ter noção do que é espiritismo onde ele nasceu. Assim, passeando, eu falei, meu Deus, mas que proveito que tem isso aqui? Porque tem gente que fala assim, mas que é a bobajada de dom, de não sei o que, tem gente que fala, embora homenagem e tal. Fala assim, que bobajada aquilo, para que cultuar isso? Uma vez falaram para Chico Xavier sobre essa questão do túmulo, que a pessoa é importante, ficar criando adoração externa. Aí ele virou e falou assim, a resposta dele foi assim, pois é, Eurípides Barçanufo foi tão importante para o Triângulo Mineiro, para o Brasil em geral,
E o túmulo dele é tão singelo, na minha opinião tinha que fazer lá um mausoléu, para valorizar o nome dele, o que ele fez. Aí o Chico foi contra, né? Não que o Chico quisesse adoração, que ele não ligava para isso. Mas a gente entendeu. Esses dias para trás, a gente observou o proveito disso, né? Então é óbvio que tem muita gente que acaba fazendo romaria para ganhar com isso. Mas uma coisa cultural é interessante, né? Por exemplo, um cemitério que é uma aula de cultura, ali em Paris. A gente vai conhecer muitos vultos da história humana, né? E saber da história deles. Tudo tem o seu lado de proveito. Então, essa terra, ela não é essa terra de guerra material, mas a terra íntima, porque é o grande desafio do ser humano, nós dominarmos a nós mesmos. Quando a gente observa, por exemplo, relacionamento, né, entre duas pessoas, nós vemos muitos desatinos, desespero. Quanta gente se suicidou? No nosso grupo em Mário Campos, nós temos lá um atendimento fraterno. Nós tivemos, por exemplo, várias visitas de pessoas que perderam ou filhos ou pessoas de forma traumática. E algumas delas por suicídio. Então, nós nos recordamos de uma mãe que nos procurou e a filhinha dela tinha 16 anos, vizinha de cidade, morava em Brumadinho, uma cidade próxima. A mãe desesperada, e a gente ficou sabendo do caso assim, por alto, não acompanhamos de perto. Mas a mãe foi lá para saber se tinha condição de saber da filha, porque por causa de um namorado que não quis continuar o namoro, a filha foi para a linha de trem. E vocês sabem o resto da história. Uma mãe. O que a gente fala? Essa é a parte difícil. Porque nessa hora o Chico chorava, né? Eu fiquei assim, sai lágrima, sai. Mas eu sou ruim para chorar. Porque a gente sente a dor. Mas a lágrima não sai. Como é que fala essa dor para a mãe? A lágrima fala bem. Porque o Chico chorava com os pais. Muitas vezes o Chico pegava na mão e chorava. A Célia Diniz, que dirige hoje o Luiz Gonzaga e Pedro Leopoldo, que perdeu 2 filhos. Perdeu um com 3 aninhos, depois uma filha com 27 anos. Então, quando o Chico queria consolá-la, ela ia visitar o Chico, a gente estava morando em Uberaba, e ela chegava e o Chico falou assim, oh, minha filha, nosso coração está doendo tanto de saudade do nosso filhinho, né? E abraçava. Chorava abraçado no colo dele. Nosso filhinho. Era dele também. Então, assim, coisas que não se explica. Não se explica. Né? Então, essa terra é a terra de domínio. A nossa terra. Porque se nós conseguimos nos dominar, e isso não significa ser frio, né? Porque o obsessor chega na reunião e fala assim, os nossos irmãos mais necessitados. Chega lá, vocês ainda estão com essa bobagem? Não se envolvem. Mas, meu irmão, não é bobagem, não. É a obra de Jesus. Que tenho eu com esse. A gente nota que eles esfriam o coração porque eles acham que se tornam escravos pelo sentimento. Se a gente fizesse uma enquete no mundo espiritual inferior, principalmente nessas zonas dos que dominam mentalmente, a gente veria essa frieza toda exatamente por medo de sofrimento. E tem sempre um histórico, um trauma por trás disso. Então você vai ver histórias absurdas, seja por relato deles, seja na própria história humana. Então, quantas vezes eles odeiam sentimento maternal, sentimento de família, né? Religião, porque sofreram. Então, se a humanidade não tivesse tanto trauma, a gente já estaria muito lá na frente. Nós estamos resolvendo os nossos traumas. Essas coisas que a gente vem trazendo de muitas existências. Mas é preciso dominar os nossos impulsos. O sentimento, ele está para nós como a vontade. A vontade é superior ao desejo. A vontade governa o desejo. O sentimento governa as paixões. Porque o sentimento desperto, o sentimento depurado, ele é capaz de desarticular os incômodos, as prisões,
as más interpretações, as fantasias. As fantasias, os caprichos correm por conta do sentimentalismo. Então nós temos aí muita gente trabalhando, fala até muito de corpo emocional, porque nós temos o corpo emocional. Por uma forma de linguagem, na verdade nós temos razão e sentimento. Agora nós podemos criar essas capas, essas carapaças que a gente citou. A gente cria capas, né? Então tirar a capa, tirar as escamas dos olhos, tem um significado especial, porque a gente se bloqueia, mas tudo é o campo mental. Então se a gente for, por exemplo, falar sexo, mente. Hábito de furto, né? Que é cleptomania. Mente. Adianta eu cortar minha mão? Vem o desejo, eu dou um jeitinho. E fica habilidoso nele. Então o problema não é esse. Não adianta partir para a célula efetora. Porque nós vamos culpar o corpo? Vamos culpar um órgão? Não é o órgão, não é o corpo. Mente. A renovação tem que se dar na mente. E a gente tem que dominar o campo mental. Vou me organizar. Primeiro a gente vai na disciplina, a gente fica até meio duro mesmo. Aí a gente começa a amadurecer concepções. E a gente vai chegando nessa mansidão. A pessoa fica harmônica. Né? Você não se abala com isso? Não. Tá tudo bem. Eu dou conta. Pode ficar tranquilo. A gente olha e fala assim, que beleza. Né? Nós temos aqui o próximo, que é o versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque eles serão saciados. Olha, ter fome e sede da justiça vincula essa questão da nutrição. Mas como que você dá um processo desse? Como é que fome e sede da justiça? Aí eu vou falar assim, é a pessoa que foi lesada e que quer justiça. É isso? É isso. Será que Jesus quis falar daquele que tem formado na sociedade, que grita e que vai, que faz uma revolução, se deixar dar até pancada nos outros? É isso, gente? Não. Claro que não. A sede e fome da justiça vem assim, de dentro para fora, porque o nosso assunto não é mais de fora para dentro. O mundo está todo esquisito. Aí eu passo ali na rua e eu vejo, por exemplo, muito lixo. Eu falo assim, nossa, mas que sujeira, que pena que as pessoas têm esse hábito, jogam tudo na rua, né, num lugar onde andam, onde as crianças andam, onde os animais passam. Por que que tem isso? Aí, por exemplo, eu estou com alguma coisa comendo, tem um guardanapo. Aí eu olho e falo assim, não, eu não consigo, guardo no bolso. Aí quando eu passo, eu estou aqui com um lixinho, vou deixar ali, no lugar apropriado. Senso de ordem, porque sem senso de ordem não tem justiça. A justiça se estriba na ordem e a ordem se estriba na disciplina. A disciplina antecede a espontaneidade, o Emmanuel ensina. Então tem toda uma construção. Então para eu sentir sede e fome da justiça, não é essa justiça do tapa. Tem que fazer justiça. Ser justiceiro. Ele usa argumentos porque ele se sente assim, agora eu estou vingado. Essa é a história. A gente olha e fala assim, eu vou fazer a minha parte. Eu estou feliz por fazer a minha parte. Então vem assim, não, eu não quero, isso não me pertence. Menino, mas deu bobeira na sua frente, por que você não leva? Não me pertence. Não me pertence. A gente procura uma instância e fala, olha, não me pertence, papapá. Mas ninguém faz isso. O problema é de quem não faz. É isso aqui, não me pertence. Se outro quiser ficar, o problema é dele. Não me pertence. E a pessoa faz isso não é porque ela tem vício religioso na cabeça, não. É porque ela fala assim, não é meu. Não é da minha história. Não é mérito meu. Quero isso. De vez em quando a gente toca as pessoas assim, que beleza. Que atitude, né? A gente fica admirado. Agora é algo que vem da alma. Porque Jesus não está falando aqui de uma coisa exterior. Ele está falando de um movimento. Então as pessoas são assim. Elas não têm necessidade de atropelar, de cruzar caminhos. Por que a vida vai ficando mais fácil?
que não compra karma. Não me diz respeito. Uma vez a gente ouviu uma coisa tão interessante que remete a isso. Uma determinada pessoa que uma outra, em tarefa espírita, tentava ajudar, insistia. Aí um dia foi pegar uma orientação com os espíritos. E nessa reunião mediúnica, né, teve a psicofonia, uma médium excelente, recebia um espírito que orientava as pessoas no trabalho de desobsessão. E ele falou, eu estou tentando ajudar, estou um nome aqui, várias sessões, um indivíduo, blá. Sabe o que o espírito falou para ele? Ô meu irmão, muito nobre a sua atitude, mas você está levando isso muito longe, porque essa pessoa não está na nossa jurisdição. Que coisa! Detalhes. Não está na nossa jurisdição. Ou seja, pede sim, vamos ajudar. Mas a pessoa está vinculada a determinados grupos e a determinadas propostas que não passavam por ali. E a pessoa querendo, porque a pessoa tinha que se vincular. Inclusive, assim, de ir ao grupo, de se vincular. Olha que interessante. Não está na nossa jurisdição. Então, quando se fala em famílias espirituais, a gente tem que ter cuidado. A gente tem que entender isso. Por que todo mundo pode estar junto? É porque existem jurisdições. Nós vamos gravitando. Uma vez perguntaram para Chico Xavier, assim, foi irmão do Marival Veloso, que hoje é presidente da União. Quincas, perguntaram lá em Uberaba, assim, Chico, de quanto data essa ligação sua com a Emmanuel? Quanto tempo a Emmanuel te acompanha, te ajuda? Aí o Chico falou assim, tem muitos anos, mas você não pode falar pra gente, insistiu. Ele falou assim, há 70 mil anos, ou melhor, há 40 mil anos, essa vinculação se data. E lá atrás, no começo, nosso grupo se constituía de 70 elementos. Aí quando o Chico falou isso, nós começamos a pensar, que curioso. Um grupo que com certeza, para estar nessa vanguarda de espiritualidade, não é da Terra. Começa por aí. É um grupo que vem em degredo, né? Com vantagens e desvantagens, mas um grupo que está em degredo. E que começou um trabalho ainda lá em Atlântida, segundo as datas, né? Que o próprio Emmanuel falou. 28 mil anos para cada civilização. Depois da Lemúria, que durou 28 mil anos, Atlântida. E aí nós começamos essa Ariana, atrelados em Atlântida. Então começamos a pensar, falamos assim, olha que interessante. Um grupo de 70 elementos, ou seja, uma família espiritual que já tinha comprometimento, que veio para poder se resgatar e dar impulso nesse órgão, colaborando com Jesus, dentro daquilo que a gente começou falando. Então a gente começa a entender por que é que determinadas áreas. O Chico, certa feita, fez algumas revelações para o Divaldo. A primeira vez que o Divaldo visitou Chico Xavier e Pedro Leopoldo, pelas mãos de Arnaldo Rocha, o Arnaldo me contou que eles ficaram até 4 horas da madrugada, trancados no quarto do Chico, e o Chico debulhando as coisas para Divaldo Franco. Coisa que Divaldo pessoalmente me confirmou. E o Chico remontou a história. Mas o Divaldo me contou quando se data o vínculo dele com o Chico. O próprio Divaldo me contou em Salvador. Quando o Chico revelou para ele que Joana de Ângeles era uma freira. Quando o Chico estava na veste de Joana la Louca, na Espanha, Joana de Ângeles sofria horrores, perseguida dentro do próprio seio da igreja. Quem era uma autoridade no seio de Roma, do Vaticano, era Clóvis Tavares. E era amigo pessoal de Joana, que era rainha de Castela. Ela pediu ao Clóvis, que era uma autoridade no Vaticano, que intercedesse por Joana. Pedido do próprio Chico reencarnado naquela época. E ele então ajudou Joana. E o Divaldo me contou que o Chico falou para ele:
data daí, meu filho, a nossa ligação. Isso em torno de 1500. Não é de Roma, é dali. Daí data a nossa ligação. Foi a notícia que o Chico deu para ele, que Divaldo me contou pessoalmente. E que combina, encaixa com o relato que Arnaldo me fez, que não ouviu a conversa. Ficou de fora, respeitando os dois, conversando ali, trocando as coisas. Então a gente nota que são grupos de trabalho. E a gente vê a natureza do trabalho de Divaldo, que é totalmente diversa da natureza de trabalho do Chico. São grupos, né? Que vão se encontrando no tempo, se tornam amigos e partindo dos mesmos ideais. Então, essa história de jurisdição, que é importante para a gente refletir. Bom, então os mansos herdarão a terra, fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Quando nós entramos nesse mecanismo de ser corretos, às vezes vem um sentimento assim de respeito a isso ou aquilo, sem que ninguém nos ensine. Está brotando da alma. O que significa isso, gente? Nós já estamos passando de João Batista para Jesus. Porque João Batista é a culminância do processo da lei. Por isso ele é chamado precursor. Ele é o precursor. Ele vem antes e anuncia. Essa justiça que brota de dentro anuncia o reino. É ela. Quando nós começamos com esse movimento, que a gente começa a respeitar, aí o amor está chegando. Sai essa noção de justiça que a gente tinha e entra o amor. Difícil para perceber a nuance, porque é delicado. É delicado perceber isso, porque nós estamos falando aqui de linfa, de mina, que vem da alma, que vem da essência do ser. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Olha como que está tudo encadeado. Jesus está falando do movimento da alma em evolução. A misericórdia, ela é toda sentimento. Porque a misericórdia é quando uma pessoa olha e ela sente a dor do outro. Ela sente a dor do outro. O Paulo tem uma epístola que ele fala: levai as cargas e as dores uns dos outros. É a recomendação que ele fala para justificar a caridade. Então, quando a gente vê a dor do outro e sente o quanto ele está se esforçando, você já está fixando os bastidores, não a forma, a aparência, que engana, as ilusões que salteiam. As pessoas julgam. Tem uma história, a gente vai entender o que significa, como que o sentimento da caridade é diferente. No livro Alvorada Cristã, existe um conto muito singelo, psicografado pelo Chico também, do Neio Lúcio, em que um pai estava ensinando o filho a ser bom, a ajudar as pessoas. E existia uma família que era muito pobre e que esse senhor, por ter mais posses, de tempos a tempos, periodicamente ele mandava um recurso. E ele ia pessoalmente levar. Pessoalmente visitava, conversava e deixava um recursozinho para ajudar. Depois de algum tempo, o filho já estava sendo iniciado nas coisas do pai. Ele pediu ao filho que levasse o recurso. Preparou o dinheiro, pôs na mão do filho, instruiu que deixasse o dinheiro, que entregasse em nome dele, que ele estava ocupado, mas que desse um abraço. E o filho foi. O filho foi, sentou, conversou, visitou, não entregou o dinheiro, foi embora. Quando ele chega em casa, o pai falou assim: ô meu filho, você cumpriu sua missão? Ô pai, eu sentei, conversei, foram muito amigos e tudo, mas eu não entreguei o dinheiro. Por que, meu filho? Ah, pai, é porque a vida deles mudou. A casa não tinha aspecto de miséria. O progresso chegou, eles estavam muito bem, vi que eles tinham que comer. O pai ouviu pacientemente e deu a seguinte lição para o filho: ô meu filho, foi muito bom você não ter entregue o recurso, porque a notícia que você me deu é muito boa. Eles melhoraram de vida. Se eles melhoraram,
Se eles estão com outros hábitos, o que eu mandei é muito pouco. Nós vamos dobrar o recurso, você vai voltar e entregar para eles. Mas pai, o senhor não viu te falando que eles já estão melhores? Meu filho, se eles tinham uma necessidade, hoje eles têm outra. Nós podemos colaborar, nós vamos colaborar. Olha a lição que os Espíritos nos trouxeram. A gente que fica muitas vezes de picuinha, né? Eu estou citando isso não por causa do dinheiro, mas por causa do sentimento. Para mostrar o sentimento. O que é um sentimento nobre, de grandeza, de elevação, de respeito pelo outro. Então, nós muitas vezes, no plano dos relacionamentos, nós ficamos, por que você não fez isso para mim? É aquela troca. É lei purinha, purinha, purinha. E lei daquela caprichosa, né? Ranzinza. Você não falou que me ama hoje? Você bateu a porta, nem olhou para mim? Desculpa, eu estava com a cabeça no trabalho. Não justifica, eu estou em primeiro lugar. É assim? É esse amor que a gente quer? Negócio? Agressão? Então nós temos que pensar. A gentileza, ela brota, ela nasce, mas muitas vezes tem que ter investimento. Uma pessoa que já tem sensibilidade, né? Aí é um assunto que tange a ala feminina, né? Às vezes as companheiras vão lá para o atendimento fraterno e acabam falando das lutas familiares assim, mas minha filha, você é o sentimento daquela razão, amortece lá, que vai reclamar do marido, né, que é frio. Então, quando a gente vai na Alemanha, suplício, né? As brasileiras fazem filho para falar, a luta que é. Calma, vocês estão numa sementeira bonita. Mas você não sabe o que é um alemão. Não, minha filha, tá tudo certo, Deus sabe. Então a gente fala, a gente entende a luta. Mas o Evangelho não nos ensina a negociar. O Evangelho nos ensina a transcender. Jesus ensina a dar o primeiro passo. Porque, olha, não fazer ao próximo o que não desejamos para nós já existia. Jesus positivou isso. Fazei ao próximo que desejais que ele vos faça. Então nós precisamos plantar. Aí fala assim, mas eu tenho o direito de ter pelo menos, Nossa Senhora, me enxergar. Calma, vai ter sua hora. Tem tempo para tudo. Tem tempo para tudo. Está faltando outras coisas? Está tendo agressão? Alguma coisa assim? Então, as duas perguntas que a gente faz para a pessoa. Até atreladas ao Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala lá sobre o casamento. Está te agredindo, minha filha? Não. Está te faltando alguma coisa para sobreviver, para cuidar da sua família? Não. Então, você tem um trabalho a fazer. Pensa direitinho. Não podemos obrigar, mas a gente pode ponderar, não é? Então, o que o Evangelho ensina pra gente é o seguinte, olha, se o caso é dramático, está levando alguém ao homicídio, ao suicídio, então, meu filho, tem divórcio. Amém? Né? Moratório, graças a Deus. Agora, dá para trabalhar? Vamos fazer mais um esforcinho, porque a humanidade é isso aí, ó. 50% está resolvido, agora tem 25% que a gente tem que ganhar. Essa transição está aí para separar isso. Só 1/4 da população terráquea, ao que desde Allan Kardec anunciou, é que não tem jeito. Essa está sendo levada para fora. Agora, tem aí uma turminha que não é fácil não, né? Picha, zomba, quebra, faz tudo, a gente está tentando. Vamos, querido, vamos conosco. Se você cair, você vai chorar tanto lá. Vai não, vamos ficar com a gente. Estamos tentando. Muitas vezes a gente está tentando se convencer das coisas. Então, as bem-aventuranças tangem todos os processos de vida interior que nos dizem respeito. O misericordioso é alguém que cede, que começa a respeitar. Olha, ele não está fazendo muito não, mas o pouco que ele está fazendo, eu sei o quanto significa. É bonito a gente valorizar o esforço de alguém, né? Outro dia a gente ouviu de uma senhora no Brasil que ela estava atravessando uma rua, isso em Belo Horizonte, que infelizmente está para todo lado, mas tem lugares que às vezes fica pior, né?
Então, assim, Belo Horizonte é uma cidade até, a gente acha tranquila, eu, pelo menos não vejo muito disso. Mas essa senhora mais idosa contou que passou assim, ela estava com um cordão e veio 2 meninos, né, que todo mundo fala pivete, né? Já crescidinhos, mas ainda protegidos pela tal da ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Que todo mundo briga com essa ECA no Brasil, mas é vanguarda. É um trabalho de vanguarda que foi feito. Nós precisamos esperar passar esse tempo difícil em que muitos espíritos complicados reencarnaram ou estão atuando em cima dos encarnados. É a hora da separação, né? Então ela disse que vieram os 2, um estava com uma faca e falou assim, me dá o seu colar e sua bolsa. Diz ela que instintivamente, sem medo, sem pensar em nada, olhou para ele, pegou a mão, falou assim, tocou no rosto e falou assim, oh meu filho, mas você é tão lindo. E olhou para o outro, o menino guardou a faca, pode ir, vovó. Ela contou isso pra gente e nós ficamos assim, que coisa linda, porque todo mundo fica gelado, morre de medo, pensa em gritar, pensa em correr, pensa em agredir. Ela disse que não sabe o que deu nela, que ela olhou pro olho do menino e disse, oh meu filho, que lindo, passou a mão no rosto dele. Pode ir, vovó. Saiu. A gente acha bonito, porque são histórias diferentes, né? No emaranhado desse, outro episódio que mostra compaixão, o Honório que contou pra gente, encarnado ainda, que lá no Grupo Emmanuel, onde ele fez o grande trabalho dele pelo Evangelho, e que inclusive preparou até o Haroldo e outros trabalhadores, ele disse que tinha uma média extraordinária na reunião de obsessão, em que essa média desdobrava do corpo com muita facilidade, era uma média espetacular. Uma consciência fora do corpo impressionante, raríssima. E diz ela que eles visitavam muito determinadas dependências do mundo espiritual, nas zonas inferiores, em que os espíritos estavam ajudando essas pessoas. Tinha uma ala de espíritos muito conturbados. Muito conturbados. E que o instrutor espiritual falava para ela assim, ó, nas outras alas você tem acesso livre quando você vier desdobrado, mas nessa aqui você não toca na maçaneta. Você não pode entrar aqui. Vocês acreditam que passou o tempo e essa médium disse que sentiu assim uma vontade tão grande que ela falou, Senhor Jesus, o instrutor vai me perdoar, mas eu vou entrar nessa área, só ela que vai ficar sem a nossa visita. Nós temos toda uma retaguarda do grupo lá de Belo Horizonte, vibrando, impresso, para a gente poder ajudar essa turma. As vibrações das nossas reuniões públicas vêm para cá, a gente dirige, pede empréstimo. Como que eu vou deixar esses pobrezinhos, só porque são mais atormentados? Zé Caio abriu a porta, entrou. O instrutor não estava por perto, não tinha ninguém. Ela abriu, fechou a porta, entrou. Olha que curioso o assunto. Diz ela que quando viu aquele tanto de espírito, assim, entre eles mesmos, meio lunáticos, meio agressivos, assim, diz ela que tinha um banco, ela sentou, tinha as camas, assentou e disse que começou a vir um por um, chegar perto dela, ela vinha, deitava no colo dela, ela acariciava, fazia uma prece, falava palavras do Evangelho e foi fazendo aquele tanto de filo. Daí a pouco estava aquela roda aos pés dela. E ela começou a falar de Evangelho, começou a orar, falar das mãezinhas, começando a falar as coisas para ele. Daí a pouco o instrutor abriu a porta, com o olho arregalado, olhou para ela e falou assim, mas a senhora... E quietou-se. Esperou, ela saiu e falou para ela assim, mas como a senhora fez isso? Ela falou assim, o senhor me perdoe, pode me demonstrar, talvez eu nem tenha permissão para voltar aqui, mas eu pensava, das alas, só esta eu não visitei. E a gente tinha tanta vontade de Deus. Aí o instrutor falou assim, interessante, porque eu nunca pensei nessa possibilidade e deu certo. Aí ela voltou, narrando o episódio todo para o grupo. Aí o Honório gostava de citar o assunto para mostrar o que é misericórdia. O que é trabalho do Evangelho. Como é que a coisa muda. Falou assim, olha, o instrutor de lá, que era um instrutor, com relatividade de visão, né, gente? Não estou falando aqui de um calderário, né? Estou falando de alguém que supervisionava ali a área. Ele próprio não sabia que era possível isso. No mundo espiritual. Então, a misericórdia opera maravilhas. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando a gente fala limpos de coração, a gente vai falar de sentimento. Por que o Chico não via canalha
para uma pessoa, no semelhante, porque o coração dele era limpo. Ele via a essência, como ela falou, via a essência, né? Quando eu perguntei aqui. Então a gente vai observar que o coração puro, ele vê o melhor. E o Emmanuel propõe um exercício para a gente. Fixa o lado melhor das coisas, das pessoas, dos acontecimentos. E o bem estará contigo. Ah, o dia hoje vai ser muito bom. É um dia. Deus é que está dando para a gente. É uma oportunidade maravilhosa. Não importa o que aconteça, é experiência. A gente se enriquece com ela. É uma visão diferenciada. No mundo em que todo mundo puxa para baixo, todo mundo quer dar tapa para ter vez, né? Porque hoje está tudo superlotado. Né? Hoje é até chato, né? Tem um amigo que fala assim, Wagner, o Harold fala assim, Wagner, o mundo está perdendo o glamour, está assim. Mas ele fala isso no sentido assim, de brincadeira. Porque é claro, né, gente? Nós estamos com superpopulação, né? E o acesso hoje é para todo mundo. Antigamente tinha uma meia dúzia que tinha, o resto era escravo. Por isso se construía tanta maravilha que ficou aí para a gente observar. Mas a gente sabe que a iniciação passa por isso. Só que nós vamos conhecer uma nova etapa em que o mérito é que vai definir as qualificações, os acessos, mas sem bloquear. Mas tudo vai ter o esforço da pessoa. Você quer? Então vai se preparar para isso. Tá na hora. Terminando. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então isso está relacionado com o manso e nós entendemos perfeitamente o que quer dizer. São aqueles que conseguem harmonizar. E bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim. Esse aqui é um movimento diferente porque a pessoa sai de um hábito ancestral, ela muda de padrão, ela muda de vibração, mas as pessoas às vezes implicam com ela porque leem o passado, enxergam o passado. Tem muito casal aí que vive em dilema. Por exemplo, no Brasil era muito comum o esposo bebia um pouquinho, falava para a pessoa, você é uma vigarista, você não presta, eu sei que você tem outros. O que ele estava vendo? É a mulher de hoje que cria os filhos, que passa até fome, que passa até necessidade, e aguentando ali aquele marido difícil, aguentou muitas vezes, né? Hoje está mais livre, mas antigamente era assim. Que mulher é essa? Vamos procurar o passado dela. Oh, não é que ela está no cabaré lá na França? Deu uma ideia? Não é culpa, não. Mas ela está depurando o amor. É o que Jesus falou com Maria de Madalena, Maria de Magdala. Tens buscado o amor em fontes contaminadas. Equívoco de interpretação. Não é maldição. Tanto que ele escolheu ela para ser mensageiro da ressurreição. Então a gente termina por aqui. Nosso tempo voou. E a gente fala um bocadinho, né? Agradecendo a paciência de vocês, mas ao mesmo tempo considerando a beleza das bem-aventuranças. Trabalhando o que nós temos de melhor. Vamos pensar, não na forma, mas na essência do que Jesus quis dizer para a gente. A gente pode ser diferente. Esse é o recado. Sejamos diferentes. O reino está dentro, não está fora. Tudo de fora é respeitável, mas aqui dentro é que a identidade conduz. Que o Senhor nos abençoe. Muita paz para todos.